Olha, tem história que a gente escuta e até dá risada na hora, né? Mas quando a noite cai, o vento começa a assobiar na janela e o mato começa a fazer barulho sozinho, aí a coisa muda de figura. Porque hoje eu vou te contar um caos que, se for verdade mesmo, faz qualquer um repensar duas vezes antes de atravessar a estrada de terra depois das 10 da noite. E não é história inventada não, viu? É coisa de gente da roça, gente antiga, que jura de pé junto, que viu com esses dois olhos aí. O assunto é ela, a tal da mula sem cabeça. E o mais curioso, não foi só alguém falou que viu. Foi um parente meu, lá da minha cidadezinha, que voltou branco, tremendo, e nunca mais passou por aquele caminho depois de certo horário. E ele não gosta nem de lembrar disso até hoje. Então se ajeita aí, imagina uma fogueirinha crepitando, um café passado na hora, e presta atenção porque essa história começa simples, mas vai ficando cada vez mais estranha. Isso aconteceu lá pros lados do interior mesmo, onde a cidade termina e começa a estrada de terra. Aquela que leva pó vermelho quando passa carro, sabe? Um lugar pequeno, onde todo mundo se conhece, onde notícia corre mais rápido que a internet, e onde qualquer coisa diferente vira história para a vida inteira. Meu parente, vamos chamar ele de Seu Zé, porque se eu falar o nome real, ele me mata depois. Era um homem trabalhador, daqueles que acordam antes do sol nascer. Na época, ele trabalhava numa fazenda um pouco afastada da cidade. Para ir e voltar, ele pegava sempre a mesma estrada de terra, passando por um trecho de mata mais fechada, onde o vento parecia falar sozinho. E essa estrada tinha fama. Não era uma fama boa, não. O povo mais velho já dizia: evita passar depois das 9 da noite por lá, que aquele trecho não é coisa boa, não. Mas sabe como é, né? Homem teimoso, cansado de serviço, não acredita muito nessas coisas. Até o dia em que acredita. Naquele dia específico, Seu Zé tinha ficado até mais tarde na fazenda. Tinha dado problema numa cerca, o gado tinha escapado, e ele precisou ajudar a resolver tudo. Daquelas noites sem lua, que parece que o mundo fica mais escuro do que devia. Ele montou no cavalo dele, um animal já acostumado com o caminho, e pegou a estrada de volta para casa. No começo, tudo normal. O som dos cascos batendo no chão de terra, o vento batendo nas árvores, e aquele silêncio que só o interior sabe ter. Mas depois de uns 20 minutos, ele começou a sentir algo estranho. O cavalo, que era tranquilo, começou a ficar inquieto. Parava do nada, empinava a cabeça, bufava, como se estivesse sentindo alguma coisa que ele não via. Seu Zé estranhou, mas continuou. Deve ser bicho no mato, pensou ele. Só que aí veio o primeiro sinal. Um som, não era vento, não era bicho. Era como se fosse ferro batendo em ferro. Clang, clang, clang. Longe, mas vindo na direção dele. O cavalo parou de vez. Seu Zé sentiu o corpo gelar. E naquele silêncio pesado, o som foi ficando mais perto. Quando ele menos esperou, o cavalo empinou com força, quase derrubando ele no chão. E foi aí que ele viu. Lá na frente da estrada, entre as árvores, uma luz estranha avermelhada, que não parecia de lamparina, nem de fogo comum. E junto da luz, movimento. Algo vindo na direção dele. Seu Zé ficou parado, sem coragem nem de respirar direito. O som agora era mais forte. Clang. Clang. Como se algo de ferro tivesse batendo contra o chão em alta velocidade. O cavalo dele começou a recuar sozinho. E aí, aquilo apareceu. Uma figura, montada. Mas não era uma pessoa normal. Era como um cavalo em chamas, com fumaça saindo do corpo, correndo sem parar. E em cima, uma mulher. Ou pelo menos o formato de uma mulher. Vestido longo, escuro, esvoaçando no vento. Mas o detalhe que fez Seu Zé quase cair do cavalo
Ela não tinha cabeça. No lugar da cabeça, havia uma chama intensa, como se o fogo estivesse nascendo direto do pescoço. E aquele som não vinha do chão. Vinha dela, das ferraduras em brasa do cavalo. Clang, clang. Seu Zé não pensou duas vezes. Virou o cavalo e saiu em disparada. Mas o bicho estranho não ficou para trás. Pelo contrário, parecia estar perseguindo ele. A estrada parecia não acabar mais. O mato parecia fechar. E o medo parecia aumentar. Ele jurou depois que naquele momento, o mundo ficou mais silencioso ainda. Como se tudo tivesse parado só para assistir àquilo. Depois de muito correr, muito mesmo, seu Zé conseguiu chegar perto de uma encruzilhada, onde havia uma pequena capelinha. Dizem os antigos que lugar santo afasta essas coisas. Ele não pensou duas vezes, entrou com o cavalo quase caindo de cansaço, e ficou ali dentro até o dia clarear. Quando o sol nasceu, ele voltou para a estrada. Não tinha mais nada, nem fogo, nem som, nem pegada estranha. Só o silêncio normal da roça. Mas ele nunca mais foi o mesmo. Dizem que depois desse dia, ele nunca mais passou por aquele trecho à noite. E sempre que alguém falava da mula sem cabeça, ele ficava quieto, olhava para o chão e mudava de assunto. Agora, o que a gente aprende com isso? Na roça tem muita história que mistura medo, crença, explicação antiga e o desconhecido. A mula sem cabeça faz parte disso. Uns dizem que é maldição, outros dizem que é só história para assustar criança e evitar certas estradas à noite. Mas uma coisa é certa. Tem lugar e horário que o silêncio parece mais pesado do que deveria. E isso, qualquer um que já viveu no interior, sabe sentir. E agora eu quero saber de você. Na sua cidade, no seu interior, ou até nas histórias da sua família, já ouviram falar da mula sem cabeça? Ou de alguma outra assombração de estrada, de roça, de fazenda? Comenta aqui embaixo, porque essas histórias são o coração do nosso canal. E se você curtiu esse caos, já deixa o like, se inscreve no canal Beira de Fogueira, porque aqui a gente sempre traz essas histórias que parecem mentira, mas que alguém jura que viveu. E cuidado na estrada hoje à noite.